Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e durante essa semana nós estamos meditando na primeira carta de Pedro. Encerramos essa carta hoje, é o nosso capítulo, o último capítulo, capítulo 5. Nós já vimos o quanto essa carta nos encoraja e nos incentiva a mantermos a esperança, a vivermos em santidade, a vivermos para a glória de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos. E nesse capítulo 5, o apóstolo Pedro, ele termina essa carta encorajando os presbíteros a pastorearem, a cuidarem da igreja do Senhor de forma zelosa, de livre vontade, não por ganância. E esses versículos eu quero ler com os irmãos. Então eu quero ler do versículo 1 até o versículo 3. Está escrito assim: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Amados, esse é um encorajamento, uma exortação do apóstolo Pedro para os presbíteros, para os pastores, para quem cuida de vidas. Muitas vezes nós pensamos só no pastor, lá o pastor da igreja, mas todo aquele que cuida de certa forma de uma vida dentro da sua casa, na sua família, nós podemos trazer esse ensinamento aqui para nós, no nosso dia a dia, aqueles que são líderes de célula, líderes de grupo familiar, tem pessoas ao seu cuidado, pessoas que ao seu redor. E aí a palavra fala assim, ó: pastoreiem o rebanho de Deus e olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Amados, quando Deus chama alguém para liderar, para pastorear, seja uma mãe que pastoreia os seus filhos, seja um pai que pastoreia os seus filhos, seja um pastor, pastoreia a sua igreja, as ovelhas que o Senhor colocou ali, seja um líder de célula, um líder de um grupo familiar, um líder de um ministério. Quando Deus chama alguém para liderar, para cuidar de vidas, olha o conselho, olha a exortação, não é nenhum conselho, é uma exortação mesmo, é como um mandamento, porque diz assim, ó: olhem por esse rebanho não por obrigação, mas de livre vontade. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Ou seja, ninguém vai pastorear, liderar, cuidar de vidas com o desejo ganancioso no coração, não. Mas é com o desejo de servir. Por isso que a palavra sempre nos adverte para nós usarmos os nossos dons para servir uns aos outros. Afinal, Deus derramou dons sobre nós para quê? Para nós servirmos. Quando eu estou aqui, Deus derramou um dom para mim para falar a palavra de Deus. Eu tenho uma facilidade para falar da palavra de Deus. Tanto que é falado sobre esse dom aqui na carta de 1 Pedro mesmo, nós já lemos. Aquele que fale como quem transmite a palavra de Deus. Eu reconheço que Deus deu esse dom e eu uso esse dom para quê? Para servir a igreja, para servir os meus irmãos. Não é com uma ambição, com ganância, não, mas é para servir os irmãos. Ali para os líderes, pastores, não hajam como
dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Infelizmente, nós vemos muitos líderes, muitos pastores que agem assim, como se fossem os donos das ovelhas, como dominadores, e não funciona assim. Os líderes, os pastores precisam agir como exemplo, sendo um exemplo para as pessoas. E esse é o ensino simples e básico, digamos assim, de um pastoreio. E aí nós temos aqui, é interessante porque Pedro diz assim, olha, eu apelo para os presbíteros e o faço na qualidade de presbítero como eles. Ou seja, ele tinha autoridade para falar como que os presbíteros deveriam pastorear a igreja, como que os pastores deveriam pastorear a igreja. Por quê? Porque ele era um presbítero, ele era um pastor e ele foi designado pelo próprio Cristo Jesus, que o designou como o pastor para a igreja. Então ele tinha essa autoridade vinda de Cristo para apelar para os presbíteros, para exortar os presbíteros, para que eles cuidassem, pastoreassem com amor, não por obrigação, não com desejos egoístas, por ganância, não como dominadores, pelo contrário, em amor, em zelo, em cuidado, sendo sempre um exemplo para o rebanho. E aí a palavra continua aqui, o apóstolo Pedro continua para encerrar esse capítulo e encerrar essa primeira carta dele. E aí ele vem falando ali que da mesma forma ele vai falar assim agora sobre as ovelhas, como que as ovelhas precisam se comportar. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E aí ele vai dizer para todos, sejam todos, ou seja, líderes, ovelhas, todos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí vem um texto tão conhecido nosso, e eu quero ler esses versículos com os irmãos, que é o versículo 6, 7, 8 e 9, que está escrito assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha, amados, aqui novamente falando sobre sofrimentos. E qual é o comportamento, a posição que nós devemos tomar em meio aos sofrimentos? De humildade debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, sabendo que Deus cuida de nós. E a palavra vem e diz assim, estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amados, perceba que esse versículo está entre o versículo de lançar sobre Deus as nossas ansiedades e as nossas preocupações, e logo depois dele vem o versículo dizendo que nós resistimos ao diabo permanecendo firmes na fé. Ou seja, como que o inimigo encontra, vamos dizer assim, brechas na nossa vida? Uma das formas é através da preocupação e da ansiedade. Quando nós deixamos a preocupação e a ansiedade tomar conta da nossa vida, quando nós nos esquecemos que Deus é por nós, que nós pertencemos a Deus, quando nós começamos a dar mais valor para as circunstâncias contrárias, para as situações adversas, do que para Cristo Jesus, aí o inimigo começa a atuar na nossa vida, causando
pânico, causando medo, causando todo tipo de situação difícil. Ele usa as situações para quê? Para nos derrubar. Aí olha o que a palavra fala. Como que nós podemos nos manter alertas e vigilantes, sabendo que o diabo anda ao derredor procurando a quem possa devorar? Nós ficamos alertas e vigilantes quando começamos a perceber, opa, a ansiedade e a preocupação está começando a tomar conta do meu coração. Ao invés de eu ficar aqui 1 hora pensando nesse problema, em como resolver esse problema, eu vou passar essa 1 hora lendo a palavra, orando, louvando a Deus, crendo que o Senhor está trabalhando em meu favor. Amados, é assim na nossa vida prática. Agora, quando nós deixamos a nossa mente e o nosso coração serem inundados pelos problemas, pelas ansiedades, pelas preocupações, aí o inimigo vem e faz a festa mesmo. Porque é disso que ele precisa. O que é a ansiedade e a preocupação exageradas? Não que a preocupação não venha e não bata a nossa porta, a ansiedade vem e bate a nossa porta, mas o que nós estamos fazendo com ela? Sabe, amados, nós precisamos nos render a Deus. Quando você começar a perceber que a sua mente está pensando demais num problema, epa, vou ficar alerta e vou vigiar. Não vou ficar aqui remoendo esse problema, ficando ansioso por causa desse problema. Senhor, eu entrego esse problema a Ti. E eu confio que o Senhor está trabalhando nisso. Eu creio e eu entrego isso ao Senhor. Amados, é assim que nós resistimos, permanecendo firmes, o quê? Na fé, confiando no Senhor. Então eu quero encorajar você a permanecer alerta e vigilante. Comece a observar. Se você estiver pensando demais, remoendo demais um problema, uma dificuldade, tentando achar a solução na força do seu braço, você dá um passo atrás e diz, opa, eu não vou cair nessa armadilha da preocupação e da ansiedade, não. Eu vou orar, eu vou lançar esse problema, essa ansiedade, essa preocupação ao Senhor, e eu confio que o Senhor está cuidando disso, está trabalhando nisso, e eu entrego isso ao Senhor e eu vou resistir ao diabo permanecendo firme na fé na suficiência de Cristo Jesus. Eu não deixarei que as circunstâncias contrárias, que as preocupações e as ansiedades dessa vida determinem as minhas escolhas. Eu permanecerei firme no Senhor, em confiança no Senhor. Isso é estar alerta e vigilante, resistindo ao diabo por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, quando nós nos deixamos envolver pelos sofrimentos, pelos problemas, tiramos os olhos de Cristo Jesus e colocamos os nossos olhos no problema, na situação contrária, deixamos que o nosso coração se encha de preocupação e ansiedade. Amados, o inimigo vem com todo tipo de seta, de pensamentos, de sugestões. Para quê? Para tentar nos fazer cair. E quando eu falo cair, amados, não é no sentido, as pessoas às vezes pensam apenas nas práticas pecaminosas, eu vou cair no adultério, vou cair, não sei. Não é nesse sentido, sabe, amados? Isso também. Mas quando eu falo cair, é cair de começar a fazer escolhas pautado nos problemas. Deus não nos chamou para realizarmos escolhas fundamentadas nas dificuldades da vida, nas ansiedades da vida, não. Deus nos chamou para fazermos escolhas escolhas pautadas e fundamentadas na palavra de Deus, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando nós não vigiamos e não ficamos alertas, nós começamos a viver segundo a carne, começamos a viver segundo esse mundo aqui e começamos a fazer escolhas debaixo das preocupações e do desespero desse mundo aqui. É basicamente sobre isso que o apóstolo Pedro está falando. E como que nós resistimos ao diabo? Permanecendo firmes na fé. E como que nós permanecemos firmes na fé em Cristo Jesus?
nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo que a nossa capacidade vem do Senhor, que a nossa força vem do Senhor, que nós somos completamente dependentes dele. E nós temos uma promessa extraordinária aqui no versículo 10, e eu quero encerrar lendo esse versículo. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Amados, vale a pena permanecer, perseverar em confiança na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, muito obrigada, Espírito Santo. O Senhor é aquele que nos ajuda e eu oro mesmo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos fortalecidos com a força do Senhor e nós aprendamos contigo, Espírito Santo, a viver em humildade, lançando a ansiedade, a preocupação que vem até nós para ti, confiando que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está trabalhando em nosso favor, está trabalhando nessas circunstâncias desfavoráveis, para que tudo coopere para o nosso bem, que eu e os meus irmãos possamos viver assim, que nós aprendamos o que é viver em descanso. O descanso é uma vida de completa confiança em Cristo Jesus, que eu e os meus irmãos consigamos viver assim, Pai, entendamos isso no mais íntimo do nosso ser e possamos colocar em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.